Este vídeo apresenta a aula número 3 do capítulo 5 do curso Teoria de Eletrônica Digital. Nesta aula será apresentado um exercício resolvido para a soma de produtos e produto de somas, mostrando no final os circuitos com portas lógicas e com relés. Neste primeiro slide é apresentado o enunciado do exercício, que é o seguinte: dado um circuito que utiliza portas lógicas, forneça um mapeamento para este circuito. A partir do mapeamento, utilizando o algoritmo de Quinn-McCluskey, forneça as formas booleanas de custo mínimo dos tipos soma de produtos e produtos de soma. Apresente os circuitos de custo mínimo utilizando as portas lógicas e relés para ambas as formas booleanas. Na parte inferior do slide é apresentado o circuito na figura 6.33, que utiliza as portas lógicas tipo e ou inversora. Neste slide é reapresentado o circuito citado no enunciado do exercício, e a partir do circuito é gerada a forma booleana executada pelo circuito. Utilizando os postulados e teoremas da álgebra booleana, a forma é operada até resultar em uma forma tipo soma de produtos padrões. Na última linha do slide é apresentada a forma booleana gerada, que possui 6 termos produtos padrões com 4 variáveis. Neste slide é reapresentada a forma booleana soma de produtos padrões, com 6 termos tipo produtos padrões com 4 variáveis cada. A partir dos 6 termos produtos padrões que gerarão o valor 1 para a função, é apresentado o mapeamento na figura 6.34, que possui 16 linhas, tendo 6 linhas correspondentes aos produtos padrões da forma booleana gerada com valor 1. Neste slide é iniciado o processo para uma forma booleana do tipo soma de produtos. A partir do mapeamento, retiram seus termos de ordem 0, que resultam em valor 1 para a função. Na figura 6.35, na parte inferior do slide, são apresentados os termos de ordem 0 já separados por grupos de acordo com o número de variáveis que possuem valor 1. Existem 6 termos que possuem valor 1 para a função. A tabela com os termos de ordem 0 separados por grupos é processada, gerando uma tabela com termos de ordem 1, com uma variável vazia na posição em que as variáveis de entrada dos 2 termos de ordem 0 utilizados diferiam. Essa tabela é apresentada na parte inferior do slide na figura 6.36. Os termos originais que foram cobertos pelo novo termo gerado de ordem 1 são marcados, indicando que esse termo já foi coberto. Isto pode ser observado na figura 6.35. Este mesmo procedimento é realizado para a nova tabela gerada, gerando uma tabela com termos de ordem 2, definidos por 2 variáveis vazias, apresentados na figura 6.37, na parte inferior do slide. Os termos utilizados para gerar a tabela 6.37 são marcados na tabela 6.36, na parte inferior do slide. Continuando o processo para gerar uma forma booleana do tipo soma de produtos, neste slide são representadas as tabelas processadas. Usando todos os termos não marcados em todas as etapas do processo, é gerada uma tabela de cobrimento apresentada no final do slide na figura 6.38. Nas linhas são utilizados os termos primo implicantes e nas colunas os valores decimais de todas as células de ordem 0 que resultaram em valor 1 para a função. Na tabela de cobrimento são marcados os termos primo implicantes essenciais e as colunas cobertas pelos termos primo implicantes essenciais. Podemos observar que os termos primo implicantes essenciais cobrem todas as colunas. Assim, bastam os termos primo implicantes essenciais para gerar a forma booleana de custo mínimo. Terminando o processo para gerar uma forma booleana do tipo soma de produtos, neste slide é representada a tabela de cobrimento. Como já citado, foram marcados os termos primo implicantes essenciais, utilizando os quadrados,
e as colunas cobertas pelos já citados primo implicantes essenciais com círculos. Utilizando os dois termos primo implicantes essenciais, é gerada a forma booleana de custo mínimo. A forma booleana apresentada no final do slide é dada por B e C e D ou A e C barra. Esta é a forma booleana do tipo soma de produtos. Este slide reapresenta a forma booleana de custo mínimo tipo soma de produtos e o correspondente circuito utilizando portas lógicas tipo e ou e inversor. Este slide representa a forma booleana de custo mínimo tipo soma de produtos e o correspondente circuito utilizando relés. Este slide inicia o processo para gerar uma forma booleana de custo mínimo tipo produto de somas. O mapeamento preenchido para a função é reapresentado. São retirados do mapeamento os termos de ordem zero que resultam em valor zero para a função. Continuando o processo para gerar uma forma booleana de custo mínimo tipo produto de somas, é gerada uma tabela com os termos de ordem zero que resultam em valor zero para a função retirados do mapeamento. Esses termos ordenados por grupos de acordo com o número de variáveis com valor 1 é apresentado no final do slide na figura 6.41. Os termos da tabela 6.41 são processados, gerando os termos de ordem 1 que apresentam uma variável vazia. Esses termos são apresentados na tabela 6.42 separados por grupos. Os termos utilizados para gerar os termos da tabela 6.42 são marcados na tabela 6.41. Em seguida, os termos da tabela 6.42 são processados, gerando os termos de ordem 2 que apresentam duas variáveis vazias. Esses termos são apresentados na tabela 6.43. Os termos utilizados da tabela 6.42 são marcados como mostrado na própria tabela 6.42. Por último, os termos duplicados da tabela 6.43 são abandonados. Terminando o processo para gerar uma forma booleana do tipo produto de somas, neste slide é representada a tabela de cobrimento da figura 6.44. Como já citado, foram marcados os termos primo implicantes essenciais utilizando quadrados e as colunas cobertas pelos já citados primo implicantes essenciais com círculos. Utilizando os três termos primo implicantes essenciais, é gerada a forma booleana de custo mínimo. A forma booleana é apresentada no final do slide e é dada por, abre parênteses, A ou C, fecha parênteses, e, abre parênteses, B ou C barra, fecha parênteses, e, abre parênteses, C barra ou D, fecha parênteses. Esta é a forma booleana do tipo produto de somas. Este slide representa a forma booleana de custo mínimo tipo produto de somas e o correspondente circuito utilizando portas lógicas tipo e ou e inversor. Também é apresentado o cálculo do custo total para a execução do circuito que resulta em valor 15. Este slide representa a forma booleana de custo mínimo tipo produto de somas e o correspondente circuito utilizando relés.